Oi, Mi, Oiê, boa noite. tudo bom? Tudo bem, e você? Como que Tudo. tá? Mudou de lugar hoje? Mudei de lugar hoje. Tá legal aí, cheio de quadrinhos. Então, olha lá, ó. Umas fotos. É das crianças, do casamento. É isso aí. E aí, como Nossa, estamos? nossa, estudar e preparar essas lives é muito bom, né? É, É porque muito bom. a cada leitura que a gente faz, vem uma nova percepção, né? Nossa, muito bom. A gente estudando, preparando e o crescimento que tem sido para mim, assim, sabe? Para mim também. Não é, Milene? Nossa, é muito bom. Eu estava estudando, reorganizando para falar de hoje, que é o nosso tema, né, da lei da ordem, da lei natural da ordem. Nossa, A, ilumina- a como iluminação tá é boa? a iluminação? É. Agora ficou ruim, agora melhorou, assim. Oi, boa Melhorou? noite. Tá, agora tá bom, tá bom, tá Assim? ótimo. Eu gostei mais do outro. Do outro? É, eu gostei mais desse. Não dá tanto reflexo no seu óculos. É, eu acho que eu vou desligar então. Hoje não tá escuro, não. Não, né? Tá. Não. Oi, Ale, Bom, boa noite. tem sido assim uma alegria e um crescimento muito grande fazer esses bate-papos. Tenho aprendido muito, além da parte técnica de lidar com ao vivo, essas coisas. Olha, Sim, e assim, é como se a gente estivesse ultrapassando algumas barreiras, né? De exposição com a internet, de correr atrás de outros tipos de conteúdos e também de ir criando, né? Novos contextos para poder dividir com as pessoas, né? é muito bom. É muito bom. Essa possibilidade já estava aí, né? Mas com o Covid, essa necessidade de provocar os encontros e isso ser feito através da internet é um bom uso para a internet, é uma coisa bem bacana e deixa a gente independente de qualquer outro sistema para poder fazer as nossas coisas, né? Sim, Antes as verdade. pessoas precisavam de uma editora para um livro, de um canal de televisão para divulgar o trabalho. Agora a gente está livre para fazer como quiser, né? É verdade. E aí, Magali, o que que nós vamos falar de. Nós vamos falar do nosso projeto? Vamos, começa, Mi. Então, nós vamos aqui, né, em primeira mão, trazer nessa live a nossa jornada sistêmica, que vai ser uma vivência online que a gente vai fazer. E vamos trazer aí alguns conceitos, né, sobre as leis sistêmicas. A gente vai publicar hoje o que, que vai ser essa jornada, como que nós vamos trabalhar, né, nela. E vamos publicar tanto no meu perfil quanto da Magali. Quer falar um pouquinho, Isso. Magali? Isso vai ser no dia 14 de novembro, um encontro na parte da manhã no sábado. Como a Milene falou, a gente vai falar das leis sistêmicas, aprofundar, poder ouvir, trocar, né, informações, dúvidas que a gente possa atender e fazer um ou dois exercícios sistêmicos para as pessoas sentirem como que esse processo acontece na prática mesmo, né? Então, a gente convida quem se interessar para participar, a gente vai divulgar no nosso perfil. Tá certo? E é com uma alegria muito grande que a gente faz isso. É um derramamento de uma coisa muito boa que aconteceu na nossa vida. Falo por mim e pela Milene. Com certeza. Foi um divisor de águas na minha vida. Muito bom mesmo. E aí, se a gente pode compartilhar e levar isso para as pessoas,
É o nosso para quê, no nosso servir, né? É isso aí. Vamos Bora falar lá? de ordem? Vamos. Vamos falar. Então vamos lá. Vai lá, Milene. Pode. Começa você. Vamos lá. Você trouxe uma definição? Eu acho que assim, a definição, né, maior é o quê? A ordem, né, é uma lei também sistêmica, invisível, natural, né? Que independe também se a gente conhece ou não conhece, sabe ou não sabe da existência dela, mas ela atua sobre as nossas vidas, né, e os nossos relacionamentos. A ordem, ela diz respeito à chegada no sistema familiar. Então, quando uma pessoa recebe a vida no sistema familiar, eu não vou nem falar quando nasce, porque quando há fecundação e gera vida, ali já ficou determinado o lugar daquela pessoa, mesmo que ela exista por segundos. Então, isso significa o lugar da pessoa no sistema. Então, a ordem diz respeito a quem chegou primeiro na família. Então, quem chegou antes, quem chegou depois, chegou depois. E aí vocês podem perguntar, mas como que é isso? Tem a ver com obediência cega, hierarquia militar, vamos dizer assim? Não. Só diz respeito, assim, de nós respeitarmos aqueles que chegaram antes de nós. E isso faz Então, muita diferença, né, Milene? faz. Então, por Faz exemplo, muita. assim, quando a gente é criança e a gente está lá no seio da nossa família, a gente tem que obedecer os nossos pais e respeitar, né? A gente obedece o que eles falam, porque a gente é criança e depende deles, né? A gente está sobre, vamos dizer assim, sobre o comando deles. Então, a gente obedece e respeita. Mas depois, quando a gente fica adulto, aí a gente basicamente não obedece mais. Porque quando a gente fica adulto, a gente se torna independente, né? A gente acredita que todos são assim. A gente se torna independente e ganhamos autonomia para viver a nossa vida. E nisso, então, a gente precisa respeitar as pessoas que vieram antes, respeitar a composição do nosso sistema familiar, isso é muito importante. Então, assim, um exemplo, vamos colocar assim, vamos dizer que a minha mãe, quando, né, cuidou, me criou e tudo mais, ela falou assim, Milene, eu criei você para você ser uma professora de inglês, vamos supor, você vai dar aula de inglês, eu estudei inglês a vida toda e vou seguir isso. Mas isso é o que a minha mãe quis para mim. Não exatamente pode ser aquilo que é a minha habilidade ou aquilo que a minha alma deseja lá no profundo, né? E aí o que acontece? Nesse momento, eu posso fazer diferente com respeito à minha mãe. É mais ou menos isso. Mas aí a gente vai falando isso mais na live, né? Isso. E você complementa agora o que você quer falar de ordem, né? A Milene falou uma coisa importante, é fazer diferente, né? A postura, não de estar fazendo melhor, mas estar fazendo diferente. Isso faz toda a diferença, né? Tem essa ordem na estrutura familiar. Depois, mas conforme o nosso encontro for caminhando, eu vou falar como que essa ordem também acontece nas refamílias, nos casamentos mais, quando tem separações, como que a gente pode preservar essa ordem, a precedência e a prioridade. E como a Milene estava falando, a primeira relação de ordem é entre pais e filhos. Os pais vieram primeiro, os filhos vieram depois. Os pais deram a vida. Então, o presente que os filhos ganham é impagável, é a vida. Então, os filhos têm sempre que ter uma postura de reverência e de respeito pelos pais, porque deles, né, seja como for, um homem e uma mulher estiveram juntos em algum momento para que aquela vida acontecesse. Então, esse é um
um grande presente que a gente recebe dos nossos pais e que a gente nunca vai poder pagar, vai poder devolver quando a gente tem um filho, então passa aquela vida para frente, né? Eu vou ser avó agora em janeiro e eu estou sentindo muito isso, de que a vida está continuando e que eu estou mais livre. Eu estou livre e a vida continua independente de mim. A vida é maior do que eu, né? É maior do que a gente. Então os filhos com essa postura de reverência ao pai, à mãe, à vida que receberam, só têm a ganhar. Filhos que mantêm uma certa exigência com os pais, cobrança, dizendo, você não me deu isso, você não fez aquilo, você não foi bom pai, você foi ausente, você é isso, você é aquilo, são filhos imaturos. Não cresceram. É como o Bert diz aqui, eu até anotei, ele diz que quando o filho se torna adulto, ele diz para ele mesmo, eu recebi muito e isso basta. Eu levo comigo em minha vida e o resto eu faço. Né? A nossa parte a gente tem que fazer, pegar o que os pais deram, que é a vida em primeiro lugar, toda a sua linhagem que vem com seu pai, que vem com a sua mãe, com seus avós, com seus bisavós, e fazer alguma coisa bem bacana em relação a respeitando isso. Quando os filhos não respeitam, eles têm exigências, aí tem... A vida não anda, né, Milene? Sim, e assim, uma coisa interessante, assim, que a gente não presta atenção nisso, as coisas vão passando batido, né? Então, por exemplo, assim, ó, quem chega antes de nós no sistema familiar, eles têm muito mais experiência. A gente pode ter aqui, vamos dizer, mais acesso a conhecimento, né, a conforto e tudo mais, mas experiência de vida mesmo, só os que chegaram antes. E aí, uma coisa muito interessante, a vida depende dos que vieram antes. Gente, se alguém ali atrás tivesse tido um movimento diferente, talvez nós não estivéssemos aqui hoje tendo essa conversa. Era Né? outra Então, pessoa, né? sim, a nossa vida depende deles. E se você for pensar assim, você olha para trás, a nossa vida vem de muito longe, ela vai passando assim pelas pessoas. Então, a importância, né, de realmente a gente... São coisas meio, vamos dizer, meio banais, assim, mas se a gente para pensar, de uma profundidade, assim, muito importante. E isso que você falou em relação a compensar os pais é algo que a gente vê muito hoje em dia, os filhos fracassando e adoecendo, porque querem ficar nessa esfera de compensação em relação aos pais, né? Se sentem endividados com eles, e aí eles ficam lá grudadinhos nos pais, muitas vezes fisicamente e às vezes não. Né, Magali? Então, assim, às vezes as pessoas podem falar assim, imagina, eu dou super bem com meu pai e com a minha mãe, não tem nada não. Mas no interior, essa pessoa se acha melhor com o pai e com a mãe, ou tem pena deles, ou não consegue suportar o destino que eles tiveram. Então, assim, são muitas nuances, né? Eu também estive fora da ordem e eu sei muito bem que tipo de efeito que isso nos causa, né? Causa pra gente. Assim, quando o filho ele tá ou se considerando maior que os pais, como a Milene falou, ou com pena dos pais, ou o menino fica na esfera muito da mãe, não vai com o pai aprender a ser homem, ou a menina fica muito na esfera do pai, não vai com a mãe aprender a ser mulher, eles ficam fora da ordem. E essa exigência que o filho tem com o pai, pedindo, cobrando, o Bert fala que fecha o coração do pai e da mãe. Fecha, porque o pai já deu o que tinha, o pai e a mãe já deram a vida. E o filho cobrar mais, se a gente, como pai e mãe, né, eu e a Milene, a gente é mãe, a gente dá tudo o que tem. Se a gente não dá mais, é porque não tem, né? E vem uma pessoa que é seu filho, que você fez tudo e cobra de você, você fica fechado, porque eu já te dei tudo, né? Que pessoa chata que vem cobrar mais, né? Fala, nossa, me dá mais, e mete o dedo na cara. Então,
Essa lei da ordem, ela coloca as coisas no lugar. E o Bert diz muito claramente que a gente já conversou na live passada, que só o amor não basta. O amor, ele obedece à lei da ordem, né? Se a coisa está desordenada, bagunçada, está desunido, está um para cada lado, está filho querendo se achar maior que o pai, está filho com pena de pai, está marido querendo ser pai da esposa. Quando está em desordem, não tem, o amor não aguenta. O amor, ele é submetido à ordem. Então, é muito importante entender isso e tirar um pouco do preconceito que a gente tem contra a ordem, como a Milene falou, dizendo que é uma coisa militar, que é uma coisa que tira a liberdade, que te reprime. Não, a ordem coloca limites. E os limites, eles são essenciais para os relacionamentos. Porque... E Magali, fala. olha, só para eu não esquecer de falar isso, que a gente tem, vamos dizer assim, às vezes não, isso acontece, é fato. Então, às vezes a gente pensa que está falando de ordem só em relação dos filhos com os pais. Isso. Mas os pais também ferem a ordem. E é isso também que a gente tem que estar muito centrado para a gente se manter no nosso lugar. Porque muitas vezes eles vão exigir da gente ser pais deles. Cobrando, exigindo presença, exigindo amor, fazendo cobrança mesmo de presença física, cobranças muitas vezes de contribuição financeira e tudo mais, né? Mas assim, a gente sabe que existe uma postura adequada para todas essas coisas. Mas é fato que existe tanto os filhos estarem fora da ordem em relação aos pais, mas os pais também muitas vezes estão fora da ordem em relação aos filhos. Geralmente porque eles também estão fora da ordem em relação aos próprios pais. Isso. E quando os pais saem da ordem, não adianta eu, como filha, culpar minha mãe. Ah, minha mãe saiu da ordem, então por isso que eu fui lá. Não, eu fico no meu lugar, né? Exatamente. Cada um é responsável pelo seu lugar. Pelo seu lugar, cada um no seu quadrado, já dizia o filósofo, né? Então, assim, se a pessoa saiu do lugar, mesmo sendo minha mãe, meu pai, meu marido, meu filho, eu tenho a responsabilidade de ficar no meu lugar. A única coisa que eu posso organizar na minha vida é a minha vida, é o meu lugar, né? Muita gente, às vezes, responsabiliza o outro pelo seu desornamento, né? Mas o Bert, ele traz muito a responsabilidade de cada um pela sua própria vida. Exatamente, responsabilidade pessoal. Pessoal. O que veio de trás pra gente, a gente aceita, pega e vai para frente. Não é para olhar para trás, quebrar a ordem, olhar para trás e falar, nossa, teve um estupro, teve alguém que matou alguém. Não é para você olhar para trás e tentar corrigir o que os outros já fizeram como podiam fazer. Exatamente. Né? Muitas vezes a gente olha... Muitas vezes a gente olha para trás, né? É receber e ir para frente, não julgar. Não julgar o que aconteceu lá atrás. Nada do que aconteceu lá atrás é ruim, porque senão a gente não estaria aqui. Aliás, no Bert, essa ideia de bom e ruim é uma outra história, né, Milene? Uma hora a gente vai entrar nesse ponto. A gente vai fazer uma live sobre isso. Também, né? E aquela que a gente já está também, consciência pesada, consciência leve. Consciência leve. Falar. Sim. Vamos falar um pouco de exemplos para que as pessoas possam identificar nas próprias vidas? Uhum. Então, diga lá, o que você tem aí de exemplo? Eu vou dar um exemplo, então. Dá uns outros. Vou dar um exemplo. Então, a minha mãe mora na roça, né? E aí, assim, a roça que ela mora não tem assim, muita infraestrutura, não tem internet disponível, ela não tem muito conforto, é longe, ela não sabe dirigir, enfim. Mora ela e meu padrasto lá. E aí, eu, né, fora da ordem, um dia, eu também moro em chácara, mas eu tenho um pouco mais de estrutura que ela, e eu tenho uma casa anexa. Então, eu queria
fazer uma reforma nessa casa anexa e trazer ela para morar comigo. Por quê? Porque aí aqui ela teria todo o conforto, ela teria acesso, eu iria cuidar das medicações dela, eu iria, tipo, mais ou menos dizer para ela como que ela deveria, né, se ajustar, né, olha só. E também horário de alimentação, eu ia poder cuidar melhor da alimentação dela. Enfim, um movimento total contra a ordem. E aí você fala assim, nossa, mas isso é bonito que você está fazendo, você quer ajudar a tua mãe. De boa intenção, a gente se ferra totalmente. Por quê? Porque a gente está indo contra alguém que veio antes, que tem a própria vida dela. Ela não me pediu ajuda. E ela ainda está lúcida e senhora de si, entendeu? Eu só queria, pequena desse jeito, resolver a vida dela, que é grande pra caramba, já viveu um tanto de coisa, passou um tanto de experiência, e eu achando que eu podia fazer alguma coisa. Então, assim, muitas vezes a gente tá com um amor muito grande, muito bonito pelos nossos pais, querendo resolver a vida deles, querendo fazer algo de bom, né? Eu queria que a minha mãe morasse numa casa melhor, né? Queria que ela tivesse acesso a um lazer diferente agora, né? Na terceira idade. A gente quer um tanto de coisa para os nossos pais. Mas, de repente, essa não é a realidade deles, né? Não é isso que eles querem. Né? E exatamente, a minha mãe não queria mesmo. E ela não aceitou. E eu tentei isso por umas 3 vezes. Aí, por fim, por fim eu sosseguei, né? Porque já estava demais. Então, esse é um exemplo corriqueiro de estarmos fora da ordem, né? Enquanto os nossos pais estão ali vivos, lúcidos e conseguem dar conta, mas a gente se coloca num lugar de achar que eles não dão. A gente coloca isso na cabeça da gente, achando que a gente pode fazer alguma coisa por eles. Nesse momento, quando eu tenho essa postura, eu me coloco muito superior mesmo. É uma postura de arrogância em relação De arrogância. àquela mulher que veio antes, que viveu trocentas coisas antes de mim, né? E eu aqui, como se diz, com a metade da idade dela querendo fazer alguma coisa. É claro que vai chegar um momento que os pais realmente vão precisar da gente. E aí sim a gente faz algo por eles na postura mesmo de filho. Mas esse é um exemplo que eu queria dar, assim. Tem muitos outros exemplos também, né? Tem um exemplo também, vamos supor assim, ó. Eu, enquanto mãe, projeto nos meus filhos aquilo que eu queria que a minha mãe e meu pai fosse para mim. Eu já fiz isso também. Eu tentei, assim, ser boazinha com os meus filhos. Né? Ser uma mãe boazinha com eles. Não uma boa mãe, mas uma mãe boazinha. Porque, na verdade, era o que a minha criança interior queria dos meus pais, né? Eu queria algo deles, assim, a convivência, aquela coisa gostosa, familiar. Muitas vezes idealizada naquela família de margarina de televisão, né? E aí a gente acaba projetando isso nos filhos, é um peso para eles, aí a gente fica fora da ordem porque estamos fora da ordem em relação aos nossos pais, e os nossos filhos, por amor, vão pegar essa bagagem, esse peso. Se eles não estiverem alertas e atentos, eles pegam por amor. Esse foi um bom exemplo e eu vou aproveitar, Milene, eu vou ampliar um pouco a questão da ordem, Sim. trazendo para a minha experiência mais recente, que é a ordem. Como é que fica a ordem quando a gente casa de novo, tem filho com o primeiro marido, né? Porque até a Bel entrou aqui na live, a Bel é mediadora comigo lá no Sejusc. E a gente faz muitos divórcios, né? O divórcio hoje, em 20 minutos, a gente faz um divórcio. Então, hoje é tranquilo você separar e casar de novo, é fácil. Mas existe uma ordem a ser preservada aí para que o próximo relacionamento vá bem, né? Eu até peguei um exemplo aqui do Bert, vou ler aqui para depois complementar com o meu exemplo. Então, assim, uma pessoa procurou o Bert dizendo que queria um relacionamento firme e duradouro.
E ele perguntou, o Bert perguntou para essa pessoa, quantos relacionamentos você já teve? Ele disse 7. Ele falou, Nossa. então, o Bert respondeu, então esquece a possibilidade de uma relação duradoura. E a pessoa perguntou, não tem solução? Ele falou, tem uma, só uma. Se você respeitar e reconhecer as 7 mulheres ou 7 parceiros e aceitar com amor o que eles te presentearam e honrar e acolher em seu íntimo tudo o que eles lhe deram e levar para o novo relacionamento, então esse novo relacionamento vai ter uma chance. Os pais, o casal, o homem e a mulher, quando viram pais, os pais têm precedência sobre os filhos. Os pais vieram antes dos filhos. Então, os pais têm todo esse respeito que os filhos devem. Quando a gente separa, quando há uma separação, a coisa fica um pouco mais complicada, mas é fácil. Se você casa de novo, esse casamento novo, ele tem prioridade porque é um relacionamento novo. Tudo que é mais novo merece muita atenção, porque senão pode se desfazer. Mas a precedência dos relacionamentos anteriores tem que ser mantida. Não adianta separar e dizer o defunto, né? Enterrei o defunto, a falecida. Falecido. Não adianta, não adianta. Quando um homem e uma mulher se tornam homem e mulher, quando eles... não é nem quando eles se tornam pais, quando eles se tornam marido, né, homem e mulher, dormem juntos, têm amor, o vínculo gerado é indissolúvel. Aquele vínculo não se apaga nunca mais. Você pode se separar, mas aquele vínculo não acaba. Ele existe para sempre. O que não quer dizer... Por exemplo, o Bert diz que os vínculos, conforme a gente vai tendo mais vínculos, você vai ficando mais escolado e vai sofrendo menos na separação. Então, separar do primeiro namorado é uma dor absurda. Separar do 10º, você já sabe que você não vai morrer, né? O primeiro casamento que acaba, dói muito. No segundo, terceiro, você já sabe que você não vai morrer também, né? Isso é o vínculo do primeiro. A Ilma até dá um exemplo, não sei se você lembra, Milene, que ela fala como cera da de cola, depilação. né? Cera de depilação. No primeiro, dói e arranca tudo. Pois aquela cera já está meio usada e não vai doendo, também não vai tirando muito mais pelo. Esse vínculo, o vínculo do primeiro, é muito mais forte. O que não quer dizer que o amor com o último seja menor. Vínculo é uma coisa, amor é outra. Você pode amar muito o seu último relacionamento, só que o vínculo é mais frágil, e não amar mais o primeiro relacionamento, mas o vínculo é mais forte. Então, isso que a gente precisa entender quando se separa e não querer apagar aquilo da nossa vida, porque essa encrenca vai para o casamento da frente. Porque quem não se despede, continua vinculado, o vínculo é forte, e quem chega depois fala, escuta, você vai ou não vai, né? Você vai ficar ainda enrolado? A pessoa então, não fica liberada, né? Não fica liberada. É entender bem claro que o vínculo não acaba. O amor acabou? Ok. Continuo com gratidão pelo aquele relacionamento, com respeito, pegando o presente que foi. Às vezes tem filhos, né, Milene? Às vezes tem filhos do relacionamento. Não é possível que você viveu casado 5, 10, 15 anos com uma pessoa e só foram coisas horríveis. Teve momentos bons. Você pega aquilo e vai para frente, né? Quer complementar alguma coisa? Não, acho que é isso. Eu acho que a gente podia falar um pouco sobre a consequência dessa violação da ordem. Como que a gente pode identificar isso? Como que a gente identifica na nossa vida que a gente está indo contra a ordem? Bom, então, assim, basicamente, quando a gente assume um lugar que não é nosso, a gente recebe também uma carga que não é nossa, né? Então, um dos primeiros sintomas que a gente tem é a sobrecarga. Então, se a gente está se colocando como maior em relação aos nossos pais, querendo resolver a vida deles, achando que somos melhores que eles, que sabemos mais,
ou até mesmo julgando e criticando o modo que eles viveram e fizeram as coisas, isso tudo é que a gente está fora da ordem. E aí nós vamos sentir um cansaço, um peso, uma carga, é aquela coisa ruim que você assim, se levanta arrastado da cama, você faz as coisas, sabe? Aquela coisa, você sente aquela coisa assim que você tá assim, ai, não tô aguentando, sabe? E é isso. Por quê? Porque você tá carregando ali, né? Você assumiu de alguém, né? Uma carga que não é para você. Você veio depois, você não vai dar conta mesmo. Mas muitas pessoas querem ficar nessa postura por amor. É um amor que não vê, né, a grandeza dos pais e dos que vieram antes. É um amor que a gente pode dizer assim, é movido por amor, mas é um amor que é mais ou menos como se realmente desrespeitasse mesmo a vivência deles. É amor, né? É Sim, amor. então nós temos essa sobrecarga, né? E também, muitas vezes, uma paralisia na vida. Então, muitas vezes a gente fica paralisado, a gente não sabe o que faz, se vai, se fica, não consegue resolver as coisas da nossa própria vida. Por quê? Porque a gente está resolvendo, né, de outra pessoa. A gente não está focado na nossa vida, no nosso lugar, né? E então também tem esse sintoma. E doença e fracasso. Exatamente. Então, muitas doenças que a gente vê, às vezes, nas famílias, basicamente a pessoa está fora da ordem. Mas ela está fora da ordem não é só agora, não, é muito tempo, muito tempo. E aí vai passando o tempo e isso vai se manifestando mesmo, a doença vai aumentando e chega um momento também que se a pessoa não trabalhar isso, a doença toma conta do corpo mesmo e, enfim. E a gente também tem o fracasso, né? Quando a gente também está fora da ordem, a gente tende a fracassar na vida. Né? Na verdade, essa lei da ordem, ela faz isso com a gente mesmo, né? Ó, se você pisar na bola aqui, você já tropeça ali para você aprender que você tem que obedecer essa lei. É porque o sistema familiar, o sistema dos relacionamentos, ele é todo organizado, né? É como o sistema solar, né? Não adianta, ai, Mercúrio, eu vou dar uma volta ali diferente, eu vou fazer uma coisa diferente à Terra, hoje eu não vou rodar aqui. Não adianta. É uma lei natural, é natural. A gente Sim. tendo conhecimento ou não, ela atua. Ô, O que Magali, a só gente... uma coisa. Fala. Então, por exemplo, o que essa lei faz? Como você infringe ela, né, aquilo que ela propõe, ela te traz ali alguma coisa para te forçar a voltar para o seu lugar. Isso, É basicamente isso. isso. Porque infringindo a ordem, e a gente infringe a ordem até com a gente mesmo. Por Sim. exemplo, se eu faço alguma coisa hoje e amanhã eu olho para trás e me critico, falo, nossa, mas como que eu fiz aquilo? Eu deveria ter feito assim, assado. Eu estou violando a ordem, porque aquela Magali lá de trás, ela veio primeiro do que essa Magali de hoje. Então ela fez como era possível fazer naquela época. O Décio tem uma frase que eu repito bastante, o Hamilton fala, pô, toda hora agora você fala essa frase, eu acho sensacional. Que é assim, mijar em cima de onça morta, qualquer um mija. Qualquer cachorro mija. Né? Verdade. Então hoje aqui eu, de posse do conhecimento das leis sistêmicas, que eu não tinha há 4 anos atrás, né? De posse de toda a técnica de mediação que eu aprendi, de um monte de coisa que eu sei hoje, eu vou criticar quem lá atrás não sabia. Esse quem lá atrás era eu mesma, né? Então, às vezes, a gente quebra a ordem com a gente mesmo, né? Se criticando, se punindo, se cobrando, como se aquela pessoa de 3 dias atrás soubesse o que essa pessoa de hoje sabe e fosse obrigada a ter feito do jeito que eu acho que é certo. E Né? aproveitando o gancho disso que você falou, hoje eu ainda conversei com a minha amiga, com a Rose, que exatamente isso. Então, por exemplo, eu falo assim que hoje eu sou muito grata de ter esse conhecimento da visão sistêmica, né?
E aí, às vezes, quando a gente olha para trás, a gente fala assim, ah, eu queria que lá com 20 anos eu tivesse esse conhecimento, eu já teria, Milene, eu ó, pensei né? isso ontem. Eu pensei isso É, ontem. nossa, se lá atrás eu tivesse esse conhecimento, quanta coisa eu já teria feito, né? Eu tive esse movimento muitas vezes antes de chegar até aqui, antes de ter o conhecimento da visão sistêmica, eu me criticava horrores. Às vezes, assim, eu lembrava de coisa minha na adolescência, coisa boba, e eu ficava mal, eu falava assim, nossa, por que que eu fiz isso? Ai, mas que comportamento mais idiota meu, por que que fiz aquilo, né? Ai, por que que eu arrumei aquele namoradinho? Que foi? Para que que eu fiz isso, né? Então, eu ficava me criticando, assim, o tempo todo, criticando aquela vivência que eu tive. Ah, pode não ter sido a melhor, mas vamos dizer, com certeza, ainda falei para essa minha amiga, tudo que eu vivi até hoje me compõe. Tanto as Isso. coisas boas, quanto aquelas que não são tão boas. Sem essas coisas não tão boas, nós não estaríamos aqui, não seríamos a pessoa que a gente é hoje. Olha, é igual o nosso professor sempre falou, vocês vão errar. O erro é para nos compor, para a gente poder transpassar, crescer, em busca de outras coisas, né? Novos horizontes. Como é que a gente vai saber que uma coisa é certa se a gente não experimentar o errado? É, é. É tudo experiência, né? Praticamente não tem Exatamente. certo ou errado, são experiências, Exatamente. né? São experiências que vai compondo a gente, como você falou, né? Vai A gente, compondo. a gente cresce nessa cultura do certo e errado, de muita moralidade, né? Muita Uhum. moralidade. E mais para frente também, Magali, nós vamos fazer uma live para falar disso, da moralidade, dos valores, né? Sim, sim. Muitas vezes a gente fica com os valores e não com as pessoas, Isso, né? E o isso. Bert falou Muitas muito vezes. disso, né? O Bert Muitas falou vezes. muito disso. E aí, essa coisa mesmo de certo e errado, isso, gente, não existe. O que é certo para mim pode não ser para você. Cada pessoa vem de uma cultura, de uma convivência, de uma, vamos dizer assim, De uma história, né? de uma história, né? Aquilo que muitos experimentaram lá atrás, a gente não faz nem ideia de experimentar hoje. Então, é importante a gente ter essa visão também, né? Porque senão a gente fica se criticando o tempo todo. Então, nós temos que olhar para isso também, assim, e acolher a tudo que a gente passou, né? Na ordem, né? Que foram acontecendo. Isso é muito importante. Isso é muito importante, a gente aceitar, né? Concordar com a nossa história, seguir em frente. E eu acho muito bacana que é a ordem que possibilita a superação das diferenças, né? Porque a ordem, ela abraça as diferenças. Para a ordem não tem certo ou errado, tem uma ordem. Quem chegou primeiro, quem chegou depois, chegou depois. Não tem uma moral dizendo, ah, quem chegou primeiro e é melhor vai ocupar o lugar na mesa. Não tem isso para a ordem. É uma ordem cronológica mesmo. Quem chegou primeiro. Isso se aplica a irmãos também. Os irmãos mais velhos chegaram primeiro dos irmãos mais novos. Às vezes, na minha família aconteceu isso. A irmã mais nova foi colocada numa posição de como se ela fosse. Inverteu tudo, como se ela fosse a mais velha. E fica O uma negócio, bagunça. uma bagunça, o negócio não anda, ninguém se entende. Né? Ninguém se entende. Foi dado para ela um testamento, acesso a algumas coisas que ela era mais nova. Nem ela sabe direito lidar com aquilo. O que acontece? A pessoa fica arrogante, porque um jeito de você lidar com aquilo é ficar arrogante. Né? É muito poder, para quem está numa ordem que não esperava, inconscientemente você não espera aquele poder todo. E quando aquilo vem, é como um maestro que sobe na frente da orquestra. Você fica Ah, com certeza. se achando. Ô, E fica Magali, tudo bagunçado, a família não se entende, ninguém. É uma confusão. Então, o que eu acho bonito é que a ordem organiza e reúne. Aí o amor pode fluir. exatamente. E você falando de irmãos me lembrou uma coisa, que geralmente em famílias onde os irmãos brigam muito, é porque geralmente existe ali
né, infração da ordem mesmo. Com certeza um irmão ali que está num determinado lugar que não é dele, e isso gera, às vezes é muito inconsciente, mas gera essa energia entre eles mesmo de briga, né? Às vezes não De, briga, briga física, nada disso, mas um certo, como que é a palavra? Um certo, não uma é desconforto. animosidade, né? Isso, Né? isso. E Uhum. Magali, uma coisa que eu queria que a gente falasse para dar exemplo, porque assim, identificar a ordem em questões mais fluidas da vida a gente consegue. E questões inconscientes? Por exemplo, eu descobri que eu não sou a mais velha. Eu estava te contando, né, Milene, que quando eu chegava em algum lugar, eu achava sempre que não ia ter lugar para mim, que não ia ter uma cadeira para mim, que se eu não chegasse logo, todos iriam ocupar a mesa, o show lá, a plateia, e eu não ia ter lugar. Então eu tinha uma sensação de que não tinha lugar para mim. E aí eu descobri que minha mãe teve uma criança antes de mim. Quando eu descobri isso, quando a minha mãe me contou, que foi no nosso segundo módulo, aquilo me deu uma calma, porque eu tive que viver muito tempo como se eu fosse a primeira e eu não me encaixava naquilo. Eu não me encaixava. Você sentiu o desconforto, né? De não estar no seu Totalmente. lugar. Totalmente. Sem saber, eu não sabia. Eu não sabia o que era aquele desconforto. Meu Deus do céu, tem lugar na mesa, eu estou chegando cedo, porque essa sensação de que não tem lugar para mim. E quando eu descobri que tinha, porque os filhos não nascidos também, eles são escondidos, é muita dor falar disso, é muita vergonha, né? Só que para a gente que é filho, é importante saber a nossa ordem. Se eu sou primeira, segunda, terceira, é importante, né? Então eu Sim. contei para o meu filho que ele não é o primeiro, que eu tive um filho antes dele, que não viveu. Eu contei para ele. E ele aceitou de boa, assim. Falou, ai, que legal. Que nome que você deu? Eu falei o nome. Ai, que legal. Acalmou ele também, sabe? Porque senão ele vai passar a vida dele querendo ser filho único e ele não é filho único. Nossa, e muda totalmente quando a gente sabe que, Totalmente. né, que não é isso que a gente achou que era a vida inteira, né? Parece besteira, né, Milene? Parece Sim. besteira, mas muda muito, muda muito. Eu vou dar um exemplo também que foi inconsciente para mim e eu ainda não tenho 100% de clareza porque eu não convivi com o meu pai, né, biológico. Então eu não sei, mas assim, basicamente eu estava fora da ordem em relação a ele porque eu sentia pena dele. Então, por algum motivo lá na infância, na primeira infância mesmo, por algum motivo eu senti pena do meu pai, sabe? E isso fez com que eu ficasse enorme, né? Porque quando você sente pena de alguém, qual que é a mensagem que você passa? Que Que você é você é melhor que ele, maior, totalmente. que você tá, olha, né? Tô em outra vida, mil maravilhas, né? Então, e aí, inconscientemente, eu senti essa pena do meu pai. Eu não convivi com ele, então, por exemplo, eu não teria como identificar exatamente o que seria essa pena. Mas eu Uhum. sinto que provavelmente tem a ver com o fato da gente não ter ficado junto, entendeu? Então, por algum motivo, eu senti pena dele lá, talvez do sofrimento que ele teve com isso, né? E eu estava totalmente fora da ordem, entendeu? E o meu pai não precisava disso. Nunca Uhum. na vida. Que pai que Uhum. precisa de que filho De tenha pena pena. dele? É, Gente, pena é um sentimento horrível, tira a é, dignidade total da pessoa, é. né? É. E esse foi um grande aprendizado para mim, tanto em relação à ordem, quanto em relação à dignidade e respeito das pessoas, de não sentir pena, porque eu sentia pena de praticamente todo mundo. E isso é um sintoma, né? Se eu sentir a pena do meu pai, eu posso sentir pena de qualquer pessoa. Claro, né? Claro. Não, eu tô sentindo pena do meu pai, que é um Master Blaster que me deu a vida, vou sentir pena de todo mundo mesmo. Assim como quem reclama do pai e da mãe, reclama de tudo, né? Porque você vai reclamar de quem te Exatamente. deu a vida,
Porque dirá um colega de trabalho que você, né, você vai reclamar de tudo, vai reclamar de tudo. Então, quanto mais a gente entende que o nosso lugar e não reclamar e não exigir coisas vazias, a gente fica melhor. Ô Milene, como que você fez para parar de sentir pena dele? Então, né, foi reconhecer, em primeiro lugar, que eu sentia pena, porque eu não sabia disso. Isso era muito inconsciente para mim, né? Porque eu não tive convivência com ele, então ficava mais difícil para eu ter essa consciência de que eu sentia pena dele. Essa consciência eu recebi na vivência em constelação familiar. Mas cada um que está assistindo a gente pode, se convive com os pais, ou né, consegue avaliar isso, se sente pena dos pais, é mais fácil, né? E aí, quando eu percebi esse sentimento de pena em relação ao meu pai, foi todo um trabalho em eu identificar a grandeza daquele homem e respeitá-lo como tal. Ele tem a grandeza dele, né? E provavelmente ele sofreu lá com as questões dele, sofreu, mas ele aguentou, entendeu? Ele deu conta do destino dele. Né? E quem que sou eu para falar alguma coisa e sentir pena dele? Hoje eu falo assim, ai meu Deus, da onde, né, que a gente tira essas coisas, gente? Mas enfim, é um aprendizado, é uma É vivência. Mas aprendizado, é. olha, eu tenho uma da ordem muito boba para contar, que foi esses Vai. dias para trás, que é bobeira, mas eu naquele momento eu vi que eu estava assim arrogante. Eu tenho, né, o meu jardim aqui, daí fazia um tempo que não chovia, aí eu falei assim, nossa, eu preciso de aguar as plantas, porque tadinha delas, né, não tá chovendo. Aí fui lá aguar, e tô lá com os meus pensamentos, né, e tô aguando. De repente começa um monte de mosquito, pernilongo me picar. De repente eu falei assim, gente, a natureza tá me comendo viva, e eu sentindo pena dela. Sabe? E como assim que a natureza precisa de mim? Nunca na vida, entendeu? É. O clima tá aí, chove e tudo, e a natureza se refaz, ela nos ensina isso, né? A grandeza dela, né? Pode morrer a planta, mas a natureza se refaz novamente, né? E aí foi muito Sem engraçado que os você, bichos. sem mim, sem você, né? Não, o grau de importância que a pessoa acha que tem, né? É. A conservadora da natureza. Não, eu falei assim, mas é uma topeira mesmo, É, né? a Como é gente que cai mesmo. pode? É uma coisa boba, mas naquele momento eu consegui também identificar essa postura minha de achar que a natureza também precisa de mim. Eu que preciso dela. Se eu quiser ter um jardim bonito, florido, verde, sou eu que preciso ir lá voar, e não a natureza que precisa de mim. A ordem, né, gente? Muito legal esse exemplo, Milene, muito legal, porque é nas pequenas coisas que a gente vai também, né, se ajeitando, se consertando, se percebendo. A palavra é se percebendo, né? Magali, até para a gente resolver problema, a gente precisa olhar para a ordem deles. Quais problemas começaram primeiro, né? Uhum. Vamos dizer que a gente tem vários problemas. Quais deles? Qual que é a ordem desses problemas, né? Aí você também tenha o bom senso de avaliar a prioridade. Qual que precisa de mais prioridade para ser Uhum. resolvido, né? Uhum. Exatamente. Exatamente, substituir a pena pela admiração. É. Substituir a pena pela admiração. Quando a gente tem pena, seja dos que vieram depois, antes, ou dos que vieram depois, é uma postura arrogante. E isso assim enfraquece de uma maneira absurda. É, eu e a Milene, a gente fez o treinamento de constelação familiar. Nós somos agora certificadas, consteladoras certificadas pela IDESE, o que nos dá muita alegria, né? Sim, é uma E alegria mesmo. é uma alegria, é um conhecimento transformador, né? E o nosso objetivo, o nosso para quê é compartilhar isso, porque, como a Milene falou, se ela soubesse isso aos 20 anos. Você tem quantos anos, Milene? 40. 40. Eu tenho 57. Ah, se eu soubesse com 20. Então, a gente está passando para frente para que mais pessoas saibam logo.
porque não tem como ficar imune a essas informações. Elas batem na nossa alma fundo. A gente pode até resistir em alguns pontos, mas em outros, quando você aplica na vida prática, e é o que a gente fala aqui, como também o Décio e a Wilma do IDESIS falam pra gente. Aplica, não precisa acreditar, vai lá e aplica, né? Por isso que também Sim. nós... Fala. Sabe uma coisa, desculpa te interromper, que eu Fala, lembrei Lê. agora? É que assim, gente, quando vocês forem aplicar mesmo, de estarem no seu lugar, muita gente vai virar e falar assim, nossa, a Milene é egoísta, ela só cuida da vida dela. Nossa, ela não quer fazer mais nada para mim. Sabe? Então, quando você se comprometer a ficar no seu lugar, porque isso vai te trazer força, vai te trazer oportunidades de sucesso na sua vida, muitas pessoas vão tentar te segurar e bloquear nesse movimento. E aí, gente, a gente tem que lutar mesmo. A gente que lute, entendeu? A gente Porque, que... né, a gente que lute para ficar no lugar, porque assim, vai vir tiro, porrada e bomba de tudo quanto é lado. Eu trouxe um poema, que nem na semana passada, Milene, eu trouxe um do Bert Hellinger, vou ler agora, então. Então, lê. Lê para nós. Nós temos o quê? 10 minutos? Um pouquinho menos, uns 8. Tá. Tá? Eu vou Então, ler e a vamos lá. gente já vai encerrando. Chama Ordem e Abundância, do livro No Centro Sentimos Leveza. Ordem é a maneira como coisas diferentes atuam em conjunto. Envolve, portanto, variedade e abundância. Mantém-se na troca, une o disperso e congrega na execução. Envolve, portanto, movimento. Prende o que perece numa forma que lhe dá permanência. Envolve, portanto, duração. Mas procede em relação ao tempo como a árvore, que antes de tombar, deixa cair o fruto que lhe sobrevive. Envolve, portanto, renovação e mudança. Ordem, se são vivas, vibram e evoluem. Através do anseio e do medo nos impelem e nos disciplinam. Ao imporem limites, também abrem espaços. Estão mais além daquilo que nos separa. É. Tão bonito, né? Está mais além daquilo que nos separa. O que nos separa é arrogância, são sentimentos de quem está fora da ordem. Exatamente. Alguém falou aqui, começou a melhor aula da semana. É um aluno, pelo nome eu não reconheço, mas foi meu aluno de filosofia. Quando eu chegava na sala, eu dizia, começou a melhor aula da semana. Então, agora nós temos aqui também. É isso aí, né? E assim, Magali, ó, aproveitar para agradecer todo mundo que está participando das lives com a gente, porque esse tempo que se dedica, né? Tanto nosso em relação a vocês, quanto vocês em relação a nós, é amor, né? É uma troca bonita e é um gesto de amor. Então, eu quero muito agradecer a todos vocês e ao sistema familiar de vocês também, né? Vocês não estão sozinhos, né? A gente também não está sozinho e Não tá vocês sozinho. também não. E lembrar da gost... nossa jornada, né, sistêmica. Isso. Eu também quero agradecer e deixar, como a Milene deixou semana passada, eu vou deixar 2 perguntas, que eu achei muito legal aquilo que ela fez. Se cada um de nós aqui se alegra com os pais que tem, né? E se nós que já temos alguns relacionamentos, não precisa ser casado, namoro, se nós respeitamos os relacionamentos anteriores, se estamos prontos para o novo, né? Muito bom. Compreender a ordem é uma sabedoria e segui-la com amor é humildade. Exatamente. Exatamente isso. Essa frase, olha, é uma frase de ouro. É de ouro. É. Como a Milene falou, dia 14 de novembro nós vamos fazer a nossa jornada sistêmica com as 3 leis, pertencimento, ordem e equilíbrio. Semana que vem, na quinta, tem a live do equilíbrio, que envolve os relacionamentos. Gente, equilíbrio, gente, imperdível. Imperdível, imperdível. E aí, essa jornada vai ser dia 14, um sábado de manhã, a gente vai divulgar. Esperamos que quem se sentir... o impulso venha, porque lá vai ser pelo Zoom, então a gente vai poder conversar, pegar dúvidas, tirar um pouco mais de uma troca um pouco maior.
Vai ser um certo? ambiente particular, né? Então ali dá para a gente ter uma interação maior com as pessoas e fazer uns exercícios sistêmicos para a pessoa sentir no corpo, né? A postura que ela está tendo e poder vivenciar isso. É uma alegria imensa, imensa estar aqui nessa parceria sistêmica com a Milene. Exatamente. Nós somos MG Parceria. MG Parceria, Magali Geara e Milene Gissoni. É assim que fala o seu nome, né? É, Uma parceria que impulsiona um fluxo lindo, maravilhoso, que a gente está a serviço mesmo. A serviço isso. mesmo. É uma alegria muito grande, agradeço demais essa possibilidade de estar fazendo uma live, de ter a Milene e o sistema todo dela, todo o meu sistema, Sim, tudo. É uma alegria muito grande poder fazer, estar a serviço da vida. sim. Aqui tá cheio de gente, ó, estão tudo felizes. Eu tô muito alegre também com Eu isso. também, Gente, tá muito bom? obrigada, viu? Até Muito semana que obrigada. vem. E quem se interessar, entra na jornada com a gente. Um beijo Exatamente. para Beijo. todos. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.